fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os altares que Ezequias havia derrubado, levantou altares a Balaíns, fez postes para Deus Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares dentro da casa do Senhor. E olha só, não para aí, verso 6, diz assim, ele queimou, quem ele queimou? Os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Manassés foi o pior rei que Judá teve. Esse era o bisavô do nosso contexto aqui do rei Josias. E Manassés, com todo esse modus operandi, fez com que Judá fosse arrastada espiritualmente também para um declínio terrível. O texto vai dizer então que depois de Manassés veio o seu filho. E o seu filho, qual é o nome do filho de Manassés? Esse homem chamado Amon. E Amon, o texto vai dizer que ele, diferente do seu pai, qual foi o pior rei em Judá? Manassés, o pior, tá? Ele foi o pior de todos. Só que, no final, o que acontece com Manassés? Ele se arrepende. E ele é salvo pelo Senhor. Já Amon, o seu filho, olha o que diz o texto. O texto vai dizer para nós, no capítulo 33, verso 21. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Esse é o pai de Josias. Capítulo 33, verso 21. E reinou 2 anos só em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de esculturas que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Verso 23. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés seu pai tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Esse é o histórico de Josias. Essa é a linhagem próxima do rei Josias. E o que acontece aqui? Acontece que Josias é criado uma criança, sendo educado possivelmente com as histórias do povo de Deus, e diz aqui no texto que lemos no capítulo 34, que agora Josias, ainda jovem, adolescente, ele tomou o quê? Ele tomou um caminho. Diz assim que ele buscou o seu Deus, ou melhor, buscou o Deus de seu pai, é assim? Não, o Deus de Davi, que era o seu ancestral, que tinha lá na linha tataravô, sabe aquela coisa assim? Davi temeu o Senhor, eu vou temer o Senhor. E olha o que acontece então, essa história começa a trazer desdobramentos. Como era o contexto de Israel? Quem Deus livrou do Egito? Qual é o nome da nação? Israel. Quantas nações se tornaram após a morte de Salomão? Quantas nações se tornaram após a morte de Salomão nas 12 tribos? 2. Muito bem. Por que eu perguntei isso? Porque Israel foi Israel até um tempo. Israel deixa de ser Israel e se torna agora Israel com uma capital chamada Samaria. Porque houve uma revolta e 10 tribos se revoltaram e romperam com Judá, Jerusalém, capital
de Judá. As tribos do norte separaram, ficaram apenas 2 tribos no sul, que é Judá e Benjamim. Essas 2 tribos agora faziam parte do reino de Judá, que a capital é Jerusalém. E qual é a capital do norte? Samaria. 2 países separados. Impressionante. Um Deus que havia libertado as 12 tribos. Lembra a história de José? Deus permitiu que José protegesse os irmãos. Deus promoveu a cobertura dos irmãos, da família toda. Veio todo mundo para o Egito. Eles estavam unidos. Saíram unidos do Egito. E agora estão divididos. Estão divididos e a divisão, sempre tem essa questão, né? Tem que se fazer um diagnóstico preciso de uma enfermidade, não é? Só os efeitos, ela mostra alguma coisa, mas tem que ser feito um raio-x, tem que ser feita uma ressonância. Os efeitos agora já eram aparentes. Israel estava dividida. Havia um reino do norte e havia um reino no sul. Mas qual é o motivo? O motivo era o coração do povo de Deus. O povo que era o povo que conhecia o Deus Yahvé. Yahvé é que ele respondeu assim para Moisés: qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Esse Deus que se revelou a Abraão, a Moisés, agora para o povo de Israel, era um povo abandonado. Sabia que ele estava ali, mas abandonado. Esse contexto trouxe muitos problemas para Israel. Agora, o que estava acontecendo nesse contexto do rei Josias? Josias é rei de Israel ou rei de Judá? Rei de Judá. Porque você não pode mais confundir. Quando falar, olha, rei em Judá, porque na verdade existe 2 reinos, 2 países. Praticamente nós podemos assim para você entender de maneira mais simples. Por quê? Porque eles estavam divididos. Josias era rei de Judá. E como é que estavam os irmãos do norte? Sabe como é que eles estavam? Eles estavam cativos. A Assíria veio sobre Samaria, as 10 tribos, e destruiu todas as tribos. Não havia mais, na verdade, essa nação Israel. Havia Judá, que era Jerusalém e Benjamim ali. Mas, na verdade, as outras tribos para cima, há 100 anos antes do rei Josias, havia sido destruídos. Por exemplo, foram levados cativos, mas a Assíria ainda fez algo mais. Ela trouxe muita gente da Assíria para tomar conta das terras que não era mais pertencente ao povo de Israel. Lembra, irmãos? Deus prometeu uma terra que manava o quê? Uai, todo mundo sabe disso. Agora veio o inimigo e devastou tudo. Não pertencia mais ao povo de Deus, pertencia aos assírios. E agora, depois de 100 anos, Josias observa o que está à sua volta. Observa Israel e diz assim: nossa, o povo está distante de Deus. Olha os resultados. Israel foi levada cativa. Jerusalém, Judá, pode ser a próxima. E o que acontece, meus irmãos? Na realidade, aquele povo de Deus, o povo que Deus havia separado, havia caído nas armadilhas que Deus mesmo havia avisado. Deus mesmo disse assim: tomem cuidado com os outros povos, tomem cuidado com as práticas dos outros povos. Lembra da história de Salomão? Quantas mulheres Salomão teve? Muitas, né? Para quê? Ah, pastor, não sei não. Vou te responder. Para ter conchavos políticos. É por isso que ele tinha 700, 500, nem sabia quantas. Por quê? Era tudo conchavo político.
Ele tinha uma esposa que era filha do rei fulano de tal. Você acha que aquele rei ia se levantar para fazer guerra contra ele? Entendeu? Esse é um contexto onde o povo de Deus aceitou, como Salomão aceitou, fazer conchavos. E Deus falou assim: vocês têm uma aliança comigo. Mas, na verdade, o povo de Israel começou a buscar formas de se estabelecer sem ouvir aquilo que Deus tinha estabelecido. E qual foi o final? Salomão foi o quê? Salomão foi roubado. Você já viu uma paixão? Uma paixão pode tomar o coração de uma pessoa. Salomão teve o coração roubado da presença de Deus. Os fins, ou melhor, os últimos dias de Salomão é um homem, quando apresenta-se, um homem que percebeu que era tudo inútil isso. Eclesiastes vai dizer, por quê? Porque na verdade tomou um caminho perigoso, o caminho que era de não ouvir a Deus e fazer da própria maneira, os conchavos políticos. O povo de Israel agora está vivendo um contexto muito complexo. Meus irmãos, Judá foi sempre o trono onde surgiu Davi. Judá. Quando você ouve essa expressão na Bíblia, está falando então a respeito de Jerusalém. Quantos reis Judá teve? 20. Quantos temeram a Deus? 8. Irmãos, pastor, você está falando do povo de Israel mesmo? É certeza que não está confundindo com os assírios, não? 20 reis. Quantos temeram ao Senhor? 8. Isso mostra muito, meus irmãos, como de fato vivia esse povo. E olha só que impressionante. Por que então isso aconteceu? Qual foi o motivo que levou Israel, Judá, a distanciar-se do Senhor? Existia um Deus muito poderoso na época. Muito poderoso. Esse Deus, ele era arrebatador de corações. E o grande desafio é que ele atuava lá e atua também cá. Ele arrebata coração. O povo cananeu tinha um Deus chamado Baal. Esse Baal, ele era adorado. Esse Baal, ele tinha um poder que, na verdade, de poder não tinha nada, a não ser as correntes que se prendiam nos corações das pessoas. Mas Baal é chamado do Deus dos cananeus, o Deus da fertilidade, o Senhor da terra. Eu achei impressionante isso aqui. Baal é o Deus que soluciona os problemas agora. Baal é o Deus que soluciona os problemas do povo hoje. E aí o povo de Israel pensou o quê? Quer saber de uma coisa? Eu estou com um problema com a minha filha. É para você casar, está aí beata. Eu estou com um problema na empresa. Eu estou com um problema lá na plantação de trigo. Eu estou com um problema de esterilidade. Aí o povo de Israel começou a ouvir assim, tem um Deus aí, o cananeu Baal, ele faz e acontece. Aí o povo, no primeiro momento, deve ter pensado assim, não, sai para lá, isso é armadilha. Mas passado um tempo, diz uma história que se você conta uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. E o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus foi se aculturando. E Baal começou a ganhar terreno. E o Deus Yahvé foi abandonado? Não. Esse é um ponto para nós. O Deus que tirou o povo do Egito não foi abandonado, não. O inimigo nunca é astuto assim para falar para você e para nós, de maneira clara. Foi encontrado, eu amo, aquele canal History. Aqueles canais, ele nem aguenta mais. Aqueles canais são maravilhosos, Discovery, aquelas coisas boas de história, assim. E em 1910, foi encontrado os chamados óstracos de Samaria. Uma descoberta arqueológica em 1910, século passado. Sabe o que encontraram? Encontraram um local onde eles vão chamar, que era, na verdade, o local de tesouro, lá dentro de Israel,
do rei Acabe. Lembra do rei Acabe? Ô homem miserável pecador. Aquele era mesmo. E sabe o que encontraram? Dentro daqueles locais que o rei Acabe possuía tanta coisa, foi encontrado muita coisa. Os arqueólogos dizem que encontraram nomes de pessoas, das famílias, das linhagens de Israel. Encontraram esses potes cerâmicos, mas encontraram 11 vezes o nome Yahvé. Oh, louvado seja Deus, o povo estava crente. E 7 vezes Baal. Baal é o nosso Deus. Baal é o Deus que canta. Baal é forte. Baal se lembra. Baal. 7 vezes dentro daquilo que era tesouro do rei de Israel. Olha que interessante. O Deus Yahvé estava lá. Mas o povo de Deus, na verdade, adotou um outro Deus. E Baal era exaltado, tamanha exaltação, que até agora, no século 21, nós temos informações que comprovam, né? Comprovam não, na verdade quem comprova é a Bíblia. Corroboram por aquilo que a Bíblia já fala há milhares de anos. O povo estava como Jeremias, e eu vou ter que utilizar essa expressão, porque foi o profeta Jeremias que usou. O povo estava adulterando na sua fé com o Deus vivo. O povo estava rompido. O povo não estava integralmente rendido a Deus. E o texto vai dizer que agora, esse povo, ele é agora incomodado através de um rei. O rei Josias. O rei agora toma algumas decisões e eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Você não pode cochilar aí, você precisa pegar isso aqui agora para a gente aplicar para a nossa vida. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 34 ainda de 2 Crônicas. Olha só o que aconteceu. Capítulo 34. Josias toma uma decisão. Josias agora, ele quando começa a seguir o Senhor, começa a andar com o Senhor, olha o que ele promove no meio do povo. Verso 4, na presença dele, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes ídolos, as imagens de escultura. Capítulo 34, verso 5, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Ponto aqui, detalhe. Irmãos, é meio assim assustador, mas a prática dos adoradores cananeus de Baal, ela chegava ao ponto de ter cultos promíscuos, sexuais, entre sacerdotes que estavam ali para práticas perversas, imundas, com a ideia de fertilidade. E o povo que era povo de Deus, sacerdote que já foi consagrado a Deus, envolvido com essas práticas. Houve ali uma necessidade extrema, sim, de separação. Por isso, alguns detalhes assim chocantes. Continuando, olha o que ele fez mais, verso 8 do capítulo 34. Ele começou a reparar o templo e agora toma algumas decisões. Ele começa a fazer reparo, porque a fé não estava, na verdade, sendo vista nem no templo. A igreja da época, o prédio, o templo que o povo de Israel tanto adorava, dizia assim, lá nós podemos ver Deus. O templo estava desorganizado. Mas espera aí, pastor, essa história não se repete? Quem foi o bisavô de Josias? O nome já ajuda. Ezequias. Nós lemos no começo. A abertura do nosso culto foi que Ezequias fez uma reforma. E fez uma reforma porque, se precisa de reforma, é porque está fora da forma. O povo tinha se esquecido. Olha que impressionante. E agora, depois que o bisavô fez, o tataravô, né?
avô? Não, isso mesmo, bisavô. O avô distanciou-se de Deus. O pai não quis saber de Deus. E agora Josias diz assim: como pode um povo que conhece o Deus que... Deus, vocês se lembram, irmãos? Vocês se lembram? Moisés cultuava a Deus numa tenda, lembram disso? Davi pediu para construir o templo, não pediu? Quem lembra dessa história? Davi pediu. Deus respondeu o que para ele? Não, Davi, não quero que você construa, não. Ainda falou para ele: sua mão tem muito sangue, homem de guerra, o seu filho vai construir. Como é que foi construído? Com tudo, irmãos, tudo detalhado, vai funcionar assim, assim, vai ter que ser feito isso, aquilo, tudo certinho. Não era de qualquer maneira. Deus estabeleceu. E como aconteceu? O povo se esqueceu como prestava culto a Deus. O povo se esqueceu de como de fato se apresentava diante de Deus. E agora Josias diz assim: o templo está abandonado. O templo está abandonado. Continue comigo aqui, capítulo 34 ainda. Agora você vai virar a página da sua Bíblia. Verso, na minha eu vou virar, né? Verso 14. Diz agora que um sacerdote estava lá fazendo as reformas. Tinha gente lá preocupada em fazer a reforma. E aí estava sendo feita a reforma e de repente o povo começou a entender: não, realmente Josias está certo, vamos fazer isso aqui. E começaram a mexer daqui, mexer dali. Quem já viu esse exemplo aqui, ó? Começa a mexer lá naquilo que está fora de ordem e encontra alguma coisa. Quem já fez alguma coisa assim? Estava procurando, estava limpando alguma coisa lá na sua casa, num cômodo, num local. De repente você encontra algo. Você fala: nossa, olha aqui, está aqui perdido. O que eles encontraram? Olha só o que diz aqui, verso 15. Então Euquias, capítulo 34, verso 15. Então Euquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Irmãos, o povo de Deus, o povo que era chamado, escolhido do Senhor, esqueceram a Bíblia dentro do templo. Como é que era a Bíblia? Não era assim não, viu? Interessante isso. Elas eram pergaminhos enrolados. Possivelmente se misturou com outras escrituras, outros textos. E o detalhe é, eles haviam se esquecido de onde colocaram. Onde estavam as escrituras? Onde estava, na verdade, a lei que Deus havia entregue ao povo? E o texto diz assim que eles se perderam lá, ou melhor, agora encontraram. Eles estavam perdidos antes. Quando isso acontece, no capítulo 34, verso 19, nos chama a atenção. Capítulo 34, 2 Crônicas, verso 19 em diante. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, por quê? Porque, na verdade, ele foi avisado que encontraram o livro da lei. E aí Josias pede, dizendo assim: Safã, que era um nome lá, é com F, tá? Não confunda não. Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Olha só, o rei pediu para ouvir. E quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, o que ele faz? Ele rasgou as suas roupas. E então, aqui, irmãos, é algo importante também para nós. Então o rei, sabe o que ele faz? Procure um homem de Deus. Procure um homem de Deus. Deus se revelava ao povo. Deus tinha deixado a lei. E eu quero chamar a sua atenção. O que moveu o coração do rei Josias? A lei do Senhor. Foi aberto o Pentateuco. Foi aberto, possivelmente, o livro de Deuteronômio. Quando Deus estabelece o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Irmãos, eu não sei de você, mas tem dia que a gente está mais disperso, não está? Hoje não, estou vendo a turma, tá? Não é hoje não.
Tem dia que você está disperso, não está não? Voado. Você está lendo a Bíblia, você está com a mente longe. Você vai para o culto, você está a quilômetros. Você para orar, você na verdade fala assim, nossa, eu estou tendo que fazer tanta coisa hoje. Não desliga para ouvir Deus. O rei para e se quebranta quando a lei, não é uma profecia que veio o profeta e disse algo e aí ele chora. Ele leu a lei. O que é a lei? A lei que serve para hoje também. Tem muita gente que confunde, acha que a lei não serve para hoje. Quem disse isso? Você só não é condenado pela lei, mas a lei é para nós vivermos nos ensinos que o Senhor mesmo estabelece. Não é assim? Amém? Amém, então tá bom. Agora um ponto importante então. O rei Josias chora, rasga a roupa, se entristece, e aí ele toma uma ação concreta. Ele procura alguém para ouvir de Deus. Possivelmente aqui, o Jeremias estava lá na cidade dele, Anatote. Possivelmente o seu primo, que inclusive, segundo os estudiosos, é o primo do rei Josias, o Sofonias, não estava também em Jerusalém. Cadê as irmãs aí, as crentes no Senhor Jesus? Olha quem agora o rei vai procurar. Olha só, a partir do verso 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou contra nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, não para fazerem segundo tudo o que está escrito nele. Verso 20, agora 22. Então Ilquias, os enviados pelo rei, foram a profetisa Hulda. Uma profetisa. E aí o que acontece? Ele vai ouvir o recado de Deus sobre o rei. Irmãos, eu quero então destacar essa segunda ação. O rei Josias, ele ouve a palavra do Senhor. Você lembra do texto que nós lemos em Jeremias, no capítulo 1? Que diz lá, veio a palavra do Senhor a Jeremias. E eu quero afirmar nesta noite, irmãos, estamos começando mais um ano, janeiro de 2022. A palavra do Senhor veio a você. A palavra do Senhor veio a Ezequias, aquele que era o seu bisavô. Ele ouviu, andou com Deus, mas agora o seu avô, o seu pai, distanciaram. Mas novamente, Deus misericordiosamente, agindo sobre o povo dele, fala com o rei, fala com o profeta, palavra de Deus, e o povo ouve. Daqui a pouco eu quero aplicar para algumas questões. Vamos para o terceiro aspecto. Olha o que acontece com a profeta Hulda. A profeta vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor. Verso 23. O Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim. Quem foi o homem? O rei Josias. Diga a ele, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Por terem, verso 25, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Verso 26. Mas ao rei de Judá, Josias, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu, se quebrantou, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim,
também eu ouvi a sua oração. Diz o Senhor: deixarei que você morra e seja sepultado em paz. Assim foi a resposta da profeta, ou melhor, a resposta do Senhor, aquele rei que consultou o Senhor num contexto que estava cercado de uma nação que não temia o Senhor, que não queria saber de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer 3 aplicações para a nossa vida e para a nossa caminhada. Nós temos vivido um tempo, meus irmãos, e essas férias, esses dias com a minha esposa, Gisele, Deus tem falado muito ao meu coração como nós queremos de fato viver a nossa vida cristã. Como de fato nós queremos ser reconhecidos. O povo de Israel era um povo que conhecia Deus. Não era estranho o nome Yahvé, o nome que podia abrir os céus e abençoar com codornizas, com pão. Não, eles conheciam. O problema foi os caminhos que Israel tomou na caminhada. As decisões que Israel tomou durante o percurso. Então eu quero aplicar um primeiro aspecto. Ezequias reparou a volta ao templo. Ezequias manifestou que na vida dele, aquele local tinha sentido. O povo estava todo acostumado a não ter igreja, a não ter Deus, estavam acostumados a praticar qualquer ritual que não fosse de Deus, que Deus não tinha falado para fazer, que Deus tinha impedido de fazer, mas o povo estava totalmente distante do Senhor. Por quantos anos Manassés reinou, vocês lembram? 55 anos. 55 anos, Poliana, é uma geração. É por isso que a gente tem que ensinar a palavra do Senhor, dia e noite, porque é rápido para também tirar do coração das gerações futuras. Manassés deixou um lastro, tanto é que depois nós vamos falar mais sobre isso, lá no profeta Jeremias, que foi um lastro muito grande, apesar de ter se arrependido, o que ele produziu de filhos rebeldes e idólatras, não está escrito. E agora Josias repara a volta ao templo, ele repara o local sagrado que é do Senhor. E eu quero dizer, meus irmãos, com muita sinceridade e desejo que Deus trabalhe na minha vida e na sua. Nós precisamos, meus irmãos, atentarmos para os nossos dias. Os nossos dias, eles são maus. Nós não temos, irmãos, digamos assim, uma flexibilização da vida espiritual. Tudo que está sendo preparado é para atrapalhar a sua vida espiritual, minha irmã, meu irmão. Tudo que está sendo cada dia desenhado, esboçado, é para te fazer cada dia mais pensar assim: olha, eu tenho Deus, mas eu tenho tantas outras coisas a fazer. O povo de Israel não apenas se esqueceram de Deus, o povo de Israel permitiu que outros deuses chegassem. E essa foi a estratégia aqui. O povo de Israel lembrava de Deus com uma ideia assim distante. Interessante, né? Você já viu aquele ditado assim? Quando perde, que dá? Vocês não conhecem esse ditado? Esse ditado é muito comum. Quando perde, é que dá valor. Você já viu algum salmo que o povo senta e começa a chorar e fala assim: lembra daquele tempo que a gente podia cantar no templo? Lembra daquele tempo que a gente caminhava para chegar em Jerusalém? E eles caminhavam dias. E era uma festa, era um acampamento caminhando, né? O povo de Deus, vamos para Jerusalém. Vamos cultuar a Deus. E eles atravessavam dias, Cíntia. Sabe o que eles estavam fazendo? Assentados debaixo de uma grande árvore,
lamentando, igual o ser humano toda a vida faz e reproduz. Depois que não tem, chora. Ai, como era bom! Como era bom! E o que aconteceu? O povo que estava dentro de Judá, dentro de Jerusalém, não tinha mais a prática de cultuar ao Senhor. Josias retirou os altares. E eu quero fazer um convite que eu creio que é do Senhor na minha vida e na sua, meu irmão. Nós precisamos atentar para que de fato a igreja, e eu não estou nem falando do prédio agora, é símbolo o prédio, nós temos um endereço, mas para que a igreja de fato na sua vida faça sentido. O culto ao Senhor faça sentido na sua caminhada. Ou você vai se acomodar e achar que porque você tem uma prática. Olha, irmãos, o povo aqui, esse povo de Judá, eles tinham uma prática, mas a prática foi ficando tão fraca. Não é assim? Você tira uma brasa da fogueira, daqui a pouco ela se esfria totalmente. Assim aconteceu com o povo de Judá nesse contexto aqui. Depois, futuras mensagens, eu vou falar a respeito das práticas religiosas. Agora não é nem prática religiosa, é que eles na verdade se esqueceram de Deus. E acharam assim, não, nós temos Deus. A hora que der certo, o dia que der certo, nós vamos voltar lá para o templo. E já se passavam décadas e o povo estava abandonando o verdadeiro Deus, Yahvé. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que esses ensinos têm também adentrado o nosso contexto. Irmãos, eu tenho tristeza em dizer, mas hoje nós vivemos uma época onde muitos altares são construídos dentro do contexto da nossa fé cristã. Eu disse no início e repito, dia de domingo é dia do Senhor. É um dia que você deve falar, Senhor, esse dia é para agradecer os 6 dias que o Senhor tem cuidado de mim. E nós temos muitas vezes permitido que a família, o lazer, o trabalho e tantos outros altares tome conta do nosso dia, ou melhor, do dia que não é nosso, é do Senhor. E isso é uma prática, irmãos, que eu vou dizer, não acontece de uma hora para outra. Irmãos, que o Espírito de Deus constranja o nosso coração. Sabe por quê? Não é de uma hora para outra. É durante um processo que vai deixando o nosso coração se esfriar, se esfriar, se esfriar. E quando nós vemos, nós estamos já acostumados a ficar em casa, como por exemplo, é uma prática de muitos. Não faz falta. Não tem na verdade desejo, não tem alegria de ouvir Deus. Porque na verdade Deus deixou de ser Deus realmente do coração. A outra coisa, a outro altar. Nós prestaremos culto àquilo que está no nosso coração. Pode ser qualquer coisa, mesmo que Deus esteja lá, não sendo o Senhor das nossas vidas. Deus está lá? Eu não sei, vamos dizer que Ele esteja. A palavra de Deus diz assim, que aquele que comigo não ajunta, espalha. Interessante isso. Deus não permite ser segundo Deus na sua vida, na minha vida. Ou Ele vai ser Deus, ou Ele não é Deus. Não há essa concessão. E o texto, então, nos deixa bem claro que Josias teve que tomar uma decisão. Retire os altares. Oh, irmãos, parece tão assim, é fácil. Ele tinha 20 anos. Teve que enfrentar muita gente. Falei, mas peraí, o seu pai fazia isso, o seu avô, você vai retirar esses altares? Falei, não é. Aqui é lugar consagrado ao Deus vivo, o Deus invisível, o Deus que nos tirou do Egito. Esse Deus será cultuado aqui. Nós temos um grande desafio. O desafio de nós repararmos a nossa volta ao templo. E eu digo templo, irmãos, hoje eu entendo a importância que nós temos que dar à igreja local. Como é bom ter uma igreja local. Como é bom se envolver com a igreja. Como eu disse, não deixar irmãos sobrecarregados. Se envolver com o coração. Se envolver com alegria. Porque, na verdade, isso aqui é mais do que apenas uma prática religiosa na sua vida.
Na verdade, é o seu coração que está aqui se rendendo a esse Deus. Mas, irmãos, posso dizer com toda segurança, o grande desafio do século 21, 2022, é com que o nosso coração se acostume tanto com a igreja, se acostume tanto com o local de adoração, que nós percamos a alegria, nós percamos o brilho de dizer assim: eu vou invocar o nosso Deus, eu vou prestar culto a esse Deus, eu vou invocá-lo no dia que é dia do Senhor, dia da palavra, dia de exaltação a esse Deus. Caminhando, um segundo aspecto que Josias faz. Josias se envolve com a igreja, então agora já está sendo um bom religioso. Que bom, já está praticando, indo à igreja, mas ele precisa de mais. O que ele faz? Ele investe em líderes lá, cuidem de lá, contem comigo. E durante esse processo, ele encontra a palavra perdida, a palavra de Deus que estava perdida. Irmãos, nós só temos uma condição para ser discípulo de Jesus Cristo. Se nós de fato amarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Não há outra maneira de ser discípulo de Jesus se nós não aprendermos a amar a palavra do Senhor. Qualquer pessoa, pode ser o primeiro que chegou aqui ou o último, mais tempo ou mais novo, se ele apenas vier à igreja, isso é bom. É bom. Isso é um local onde você vai ter experiências com as pessoas, o ambiente de amizades, um ambiente bom e propício para educar os filhos. Mas se for apenas isso, o seu e o meu coração não conseguirá agradar a Deus. Por quê? Porque só existe uma maneira de nós de fato reconhecermos que estamos sendo trabalhados por Deus. É quando nós começamos a nos alimentar da sua palavra. Não tem mais, irmãos. Olha, se contaram para você que vir à igreja, fazer parte de um trabalho, cantar, pregar, ser presbítero, diácono, qualquer função, isso garante que você é crente, você está enganado. Não garante. Não garante. Pelo contrário, pode ser uma circunstância que te prenda apenas a uma prática religiosa. Percebam, o rei Josias sabia que o povo estava trabalhando lá no prédio, ou não sabia? Começaram a trabalhar, levanta a pedra, assenta a cadeira, não sei o que ele fazia. Quando encontraram o livro, a primeira coisa que o rei pede é: leia essa palavra. Eu não posso ficar sem ouvir essa palavra. E aquilo mexeu no coração do rei Josias. Aquela palavra veio de encontro ao coração de Josias. E Josias ouve a palavra do Senhor. Irmãos, com todo amor, em Cristo Jesus, nós já estamos no dia 30 de janeiro de 2022. E nós temos que repensar como está a nossa vida cristã com as Escrituras Sagradas. Se você já chega no fim de janeiro de 2022, e você não gastou na última semana um momento especial com a palavra de Deus, eu tenho uma informação que é para você e para mim. Isso não fará de você um homem, uma mulher, uma jovem, adolescente, preparada para caminhar com o nome de cristão.
Só existe uma maneira de você, de fato, irmã e irmão, não é chegar no final do ano e ser membro da Semear, é chegar no final do ano e dizer assim: eu tenho andado com o Senhor, eu tenho encontrado o Deus Bereshit, esse Deus que se revela não como um Deus religioso, mas que sustenta todas as coisas, tem o controle do universo nas suas mãos, Ele cuida da minha saúde, Ele providencia tudo para mim, porque na verdade você tem vivido Ele na sua caminhada aqui, irmão. Essa é a palavra profética que nós temos aqui, ó, nas Escrituras, nas suas mãos, na sua casa. Só existe essa forma, irmãos. Nos nossos dias, nós temos sido roubados tantas vezes, quando se dizem que cristãos são cristãos porque confessaram Jesus. Eu tinha até uma prática, parei com ela porque eu tive convicção dela. Eu não faço mais apelo para ninguém receber Jesus Cristo. Eu chamo aqui na frente, irmão Luiz, se for para orar por qualquer motivo, menos para receber Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa prática tomou conta do nosso contexto nacional. As pessoas acham que a decisão por Jesus Cristo é uma decisão de boca. É quando levanta a mão e diz assim: eu recebi Jesus Cristo, eu aceitei Jesus Cristo, e sai dali com a mensagem da igreja, do púlpito, que ele já é um Cristo, ou melhor, ele já é um crente em Cristo Jesus. A vida cristã, um crente em Cristo Jesus, só se prova se ele caminha com Cristo morando no seu coração, pulsando dia e noite, e quando ele é confrontado, ele baixa a cabeça. Frase de A.W. Tozer. Você quer ver se uma pessoa é humilde? Uma pessoa verdadeiramente humilde é quando ela ouve uma verdade a respeito de si e baixa a cabeça e diz: é verdade, eu preciso de mudança. Irmãos, a vida cristã não pode mais se estender na nossa caminhada. Eu posso dizer isso com toda propriedade. Pastor, tem uma tendência. Nós pegamos a Bíblia, eu falo de vez em quando no discipulado, e a gente acha que só porque estamos estudando o texto para pregar, já é combustível para a nossa alma. Não é. Eu tenho que parar tudo e falar: ó, a minha devocional agora está acontecendo. Eu não vou pregar isso aqui não. Deus está falando comigo. Deus está nesse momento falando comigo porque eu estou parado, reservado para que Deus fale comigo. Irmãos, eu tenho uma decisão nessa igreja. Eu não saio daqui se os bancos estiverem todos vazios, 5 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas eu deixarei essa igreja o dia que ela deixar e se incomodar de ouvir que a verdadeira vida cristã é nos apegarmos e falar: Senhor, nos ensine a amar a Tua palavra, nos ensine a ter prazer na Tua palavra, nos ensine a romper com outros altares que roubam a Tua palavra do meu coração. Porque a igreja, ela é chamada não pelo apelo, ela é chamada por uma vida de uma caminhada de rendição, de entrega. Não é uma confissão de boca, é uma entrega. Alguém disse, salvo engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, George Whitefield. Ele diz assim, que muitas pessoas precisam experimentar, e eu tenho que dizer isso, irmãos, só existe 2 maneiras de nós ouvirmos Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus falou diretamente. E depois, o livro foi aberto e Josias ouviu a palavra. Ok? Ok. Mas, irmãos, por que tem tanta gente que ouve e nunca muda? Nada acontece. Repete, passa a semana e não muda. Nós temos uma grande questão com a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos 2 aspectos que nós temos que nos encaixar neles. Só existe 2 opções.
ou não aconteceu novo nascimento, e aí nada vai fazer sentido na vida de uma pessoa que não nasceu de novo. O que é nascer de novo? O que é de fato esse termo? Se não é justamente quando você ouve a mensagem de Cristo, pode ser adolescente, ouve a mensagem de Cristo e faz sentido na vida dela, ela começa agora a lutar para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido na vida dela. Ela toma decisões de dizer não para o pecado. Ela diz assim: eu não quero mais isso na minha vida. Ela rompe com tudo que estava atrapalhando a vida dela de amar Cristo Jesus. Ela toma uma decisão por Cristo, nascer de novo. Perguntaram para George Whitefield, perguntaram o seguinte: o que é nascer de novo? Ou melhor, perguntaram para ele: por que você fala tantas vezes, toda hora nas suas pregações? Foi um dos maiores evangelistas do mundo. E ele disse assim: a questão é, por que você diz nascer de novo toda hora? E aí uma certa senhora chegou nele, se aproximou e perguntou: pois é, pastor, pois é, por que você vive dizendo para nós que temos que nascer de novo? E o evangelista exclamou: minha senhora, porque você tem que nascer de novo. Nós só vamos ouvir Deus se nós já nascemos de novo. Se você ainda não tem no seu coração a confrontação de Deus na sua caminhada, algo precisa acontecer. Você pode passar muitos anos, mas se você não nascer de novo, nada fará sentido. Nada fará sentido. Um segundo aspecto é o arrependimento. Foi o que aconteceu com Josias. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele chora, ele diz: Senhor, me perdoe. Perdoe os meus pais, perdoe o povo. Porque o arrependimento, irmãos, é para quem já nasceu de novo, ama Jesus e luta contra as fragilidades da nossa própria natureza. Ele se arrepende. E o arrependimento, irmãos, não é uma oração e uma música cantada na igreja. O arrependimento é quando nós estamos com o coração convicto que aquele pecado nas nossas vidas será abandonado. Como, por exemplo, deixar de vir à igreja, deixar de ler a Bíblia. É pecado. É pecado, claro que é. Depois eu vou falar de outros que eu vou estender um pouquinho, vou terminar daqui a pouco. Quando a gente deixa de fazer a leitura bíblica, pecamos contra o Senhor. Ou não nasceu de novo, não é crente, ou também passa por um momento difícil, vai ter que se arrepender e voltar para o Senhor. Sabe por quê? Porque a ira do Senhor, ela é vindoura. Eu não quero deixar essa mensagem para você dizer assim: mas pastor, eu faço por medo. Não, você não faz por medo. Você faz porque você ama o Senhor e sabe que Ele irá de fato visitar a todos. É diferente. Não é para amedrontar, porque se for para amedrontar não tem sentido. Aí no seu coração você fala assim: eu quero agradar o Senhor, me ajude. Qual foi a oração do publicano? Ele dizia assim: eu não sei nem orar, Senhor, eu não posso nem levantar a cabeça. O fariseu falava assim: eu não sou como esse aí não. E o outro lá não conseguia nem orar. Jesus falou assim: esse se arrependeu, esse é sincero. Irmãos, eu quero deixar essa palavra dizendo: guarde a Bíblia, guarde a palavra do Senhor no seu coração, mas no centro do seu coração. Não divida com a Netflix, não divida com os entretenimentos que nós temos hoje, não divida com o seu trabalho. Se o seu trabalho te impede de ler a Bíblia, não tem hora nenhuma, para de trabalhar nesse lugar. Você não é de Deus, não. É uma coisa errada na sua vida. Sabe por quê? Só vai chegar no final desse ano cheio, sensível, livre dos caminhos de
de veredas perigosas, de caminhos assombrados, se você e o seu coração experimentar da paz do Senhor, em meio a tudo isso. E um terceiro aspecto, Josias, quando estava ouvindo a palavra do Senhor, ele chora, ele se humilha. Joga para mim na tela, por favor, eu quero deixar esse versículo que eu acabei passando por ele. Jeremias 15:16. Vamos ler juntos? Vamos falar sobre ele mais vezes, mas vamos ler juntos? Vamos lá? Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ache as palavras do Senhor na sua semana e as coma. Assim como você tem fome, você sabe o horário do almoço, você sabe o horário da janta, ache. Olha o que o texto diz, achadas. Ache as palavras do Senhor na sua vida espiritual. Pode ser justamente por isso que você não está tendo vigor, você não está tendo alegria de buscar o Senhor, porque as palavras do Senhor estão em falta da sua alma, do seu coração. Josias se quebranta, Josias chora, Josias se arrepende, Josias declara que precisava da ação de Deus, se quebranta, se humilha. Irmãos, é um convite para todos nós, nos quebrantemos na presença do Senhor, abandonemos toda a prática de idolatria que nós temos assumido. E a idolatria dos nossos dias são idolatrias que passam despercebido aos olhos dos crentes. Eu tenho que ler um texto que me chamou muita atenção. Diz assim: a insensatez da idolatria. Ai, que idiota fui. Coloquei minha esperança no trabalho, achando que ele me daria segurança financeira e possibilidade de crescimento. Trabalhei, até não poder mais, até não ter tempo para Deus e sua igreja. Fiz vista grossa para as desonestidades que aconteciam, porque afinal de contas o trabalho era o meu pastor e nada me faltaria. Foi então que vi a besteira que fiz. A empresa teve de fazer cortes e demitir funcionários. Aquilo que me dava segurança me lançou por terra, me deixou com a cara na rua. Como estúpida eu fui. Achava que meu namorado era a fonte da minha alegria e prazer. Fazia tudo por ele, até o que não devia. Dizia eu no meu coração: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo de estar junto a ti. Tudo era maravilhoso, até ele conhecer uma outra moça, mais bonita, inteligente, simpática. Todo o romance acabou e fiquei marcada e triste. Fui mais uma das garotas ingênuas. Como fui capaz disso? Achava que as formas daqueles corpos me dariam prazer. Revistas, filmes pornográficos, mulheres que passavam pela rua. Afinal, não prejudicava ninguém. Sempre pensava: Playboy, tu és o meu Deus e te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Tudo parecia ir bem, ninguém mais sabia. Caminhava eu na estrada da destruição. Destruí o relacionamento com minha esposa e filhos. Perdi a honra, arruinei oportunidades. É o que só podia se esperar quando desprezei a sabedoria e o ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar de modo que, orando ao Senhor, eu creio que Deus tem para nós
um tempo de verdadeiro despertamento na nossa alma, de amor pela sua palavra, de amor pela presença de estar no culto ao Deus vivo, de fortalecimento espiritual na sua família. A despeito que não tem ninguém lá crente, você precisa se posicionar como serva e servo do Senhor. Eu quero convidá-la a ficar em pé. Nós iremos